Então, mas o que me chama a atenção na música do cara é ele canta pra caramba, entendeu? O timbre de voz e tal, tal. Eu não posso jamais ter uma mentalidade, isso agora no sentido de cristianismo, de que as músicas que vocês cantam tem que ser igual às do tempo do Billy Graham. Não tem condição. Aí alguém fala assim, música boa eram os nossos louvores lá do passado. Gente, isso não pode acontecer. Não pode acontecer. O espírito que estava trabalhando lá na época daquelas músicas é o mesmo que está agindo hoje. Nos grupos americanos, nos brasileiros, em vocês aqui. É o mesmo espírito. Então, eles não mudaram. Os três, quando eu falo eles... Sim, a Trindade. A Trindade não muda. Ela não muda. Mas eles estão com os mesmos métodos? Não, é aquilo que a palavra diz, né? Que a palavra de Deus, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Então, o Espírito Santo continua o mesmo, permanece, tanto que a Bíblia fala que ele é e há de vir. E há de vir. Os métodos mudam, mas a essência... A essência não. E entra muito também naquela história, né? Às vezes você prega sobre a mesma palavra, o mesmo texto, 3, 4 vezes o mesmo texto. Vai ser diferente as 4 vezes, Deus vai falar diferente. Ixi, entendeu? eu mesmo É já ministrei trocentas vezes em um texto e toda vez que eu vou ler ele, você tem outra interpretação. eu tenho outra interpretação. Por isso que é difícil a gente falar que existe uma interpretação correta. Não tem. Tipo assim, não, a verdade sobre essa parte do texto é sobre isso. Aí você olha e fala, mas como assim? Primeiro, quem colocou essa verdade? Quem ditou essa verdade que é assim que você tem que ler? O tapa de Jeová. Entendeu? Mas quem disse que, não, é isso dessa forma. Ordem. Você tem que ler assim, dessa forma, e você tem que entender dessa forma. Não, mas e se eu entendi de outra forma e que Deus está falando comigo? E serve pra mim porque, por exemplo, às vezes Deus está falando sobre vícios, um exemplo, um texto sobre vícios, e pra você vai falar sobre bebida e pra mim vai falar sobre drogas. Sim. Não, mas não. Aqui você tem que entender que Deus está falando sobre o vinho. Então você tem que... É sobre o vinho, então é bebida. É só o vinho. Mas é só o vinho. Tá bom? Então assim... Não, pô, mas eu tô entendendo sobre drogas. Não, eu tô entendendo sobre Coca-Cola. Que eu tenho que parar, eu tenho que diminuir com a Coca-Cola. Não, não tenho não. Coca-Cola, patrocina nós! Manda aí, Coca-Cola, patrocina nós! Só tem 9 pessoas, mas não tem problema, a gente vai chegar em 9 milhões. Calma. E no que diz respeito a interpretar as coisas, a gente tem que ter uma coerência muito grande quando a gente pensar em questões de interpretação. Sim. Né? Até mesmo porque quem está interpretando isso? Quais são os padrões que essa pessoa, que esse indivíduo adotou como padrões de vida? De onde ele vem? Que família é a dele? O que ele tem de cultura na família dele? Né? Porque hoje a gente tem pessoas tentando mostrar que é moderno, mas com uma mente ainda muito machista. Muito machista. E usando a Bíblia para exercer isso. Porque, como você falou agora, o que é verdade na minha interpretação? Porque a Bíblia está dizendo aqui dessa maneira. Puxa. Não, a verdade é que, nesse sentido, assim, a verdade é muito subjetiva. Porque aí você fala assim, então existe uma verdade, que é Cristo. Então você está dizendo, Victor, que a verdade, que Cristo é subjetivo? Não estou dizendo isso. Agora, o que eu estou dizendo é que um texto que nós lemos, Deus pode falar com você de uma forma e pode falar comigo de outra forma. Não tem uma verdade estabelecida que é isso e pronto. Existe uma verdade. Cristo. Acabou. É Ele, é por Ele. Eu bato muito de frente com isso, porque, mano, no sentido de, tipo assim, porque já tiveram pessoas que olham pra Icem hoje, e é isso que você falou, né? De condenar, eu condeno os batistas, eu condeno os assembleanos, eu condeno a Icem, porque não é a verdade. Mas como assim? De olhar e de falar assim, vai levar a gente pro inferno desse jeito. Mas como que você pode dizer uma coisa dessa, cara? Como mais ou menos os discípulos, né? Estão falando lá, Jesus, lá, estão falando do Senhor lá, estão falando as coisas. Como assim? Não, peraí.
Porque as pessoas, elas querem, que é isso que a gente comentou agora há pouco, elas querem que hoje os padrões sejam iguais ao período que ele conheceu Cristo. Vamos supor que hoje uma pessoa com 60, 50, ou até mesmo tem gente bem mais jovem que tem esse pensamento também, ainda, mas que ele é cristão há uns 20 anos, ele quer que a igreja tenha o mesmo perfil do tempo que ele veio para a igreja, que ele passou a conhecer essa coisa de vida cristã. Né? E não pode, não existe isso. Há quantos anos nós temos internet? Poucos anos. Tem uns 15 anos. Poucos anos. A explosão da internet em si. A televisão mesmo. Estamos aí, acho que tem, já tem 70, não? Não, no mundo? Acho que sim. Talvez uns 70. O SBT tá lá comemorando 40. Então, e quantos anos tem a humanidade? Cara, então houve uma explosão muito grande, vamos pôr aí de uns 70 anos para cá, de tecnologia, de avanço tecnológico, e isso trouxe conhecimento, isso trouxe contestamento, isso trouxe, abriu a mente das pessoas para elas terem novos horizontes. O YouTube mesmo estourou há 11 anos atrás. Então, ela tem hoje muitas ferramentas para buscar conhecimento, para buscar cultura, para buscar esse crescimento e desenvolvimento de pensar.